Olá, profissionais da saúde estética, tudo bem com vocês? Vocês têm dúvida quando o assunto é estrias? Como ela se forma? O que é? A estria branca tem ou não tratamento? Posso tratar estrias em peles negras de fototipos altos? Tenho dificuldade com estrias que vão e voltam. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, eu vou falar tudinho para você. Fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Rico Porto e esse é o Respostas e Resenhas. Mas o que é estria, afinal de contas? Há um consenso de que estria é uma cicatriz na pele, a cicatriz de uma determinada ruptura de pele. Mas particularmente eu não gosto muito de utilizar esse termo cicatriz, porque dá muito a entender aquelas cicatrizes de ferimentos, né? E a gente acaba confundindo um pouco aí esses termos, né? Eu gosto bastante da tradução livre do inglês, que é stretch mark, ou seja, uma marca de estiramento. Eu acho que combina muito mais com a ideia real, fisiológica da estria. A estria é exatamente isso. Houve um estiramento desse tecido e esse tecido, por ter uma capacidade elástica reduzida por vários motivos aí, a gente vai citar logo adiante, ela se rompeu, a pele se rompeu. Então houve esse rompimento e no local onde há esse rompimento há um preenchimento com outro tecido. Esse outro tecido não é um tecido igual ao que foi rompido, é um tecido de fibroplasia. Esse tecido de fibroplasia, diferente do tecido que foi rompido, ele não passa por todo o processo inflamatório para que ele seja produzido. É um tecido de tapa-buraco. Vamos dizer que é um tecido de quebra-galho. Sabe quando o prefeito da sua cidade faz aquela operação tapa-buraco no asfalto, que está todo esburacado, ele precisa de uma ação ali urgente para resolver a situação ali do asfalto, mas ele não faz uma recapagem completa, ele só faz os tapas-buracos, né? É exatamente isso que o nosso organismo faz. Ele acaba produzindo um tecido emergencial para sanar aquele problema, porque acabou acontecendo uma ruptura ali. Ele entende como uma lesão, ali ainda tem uma vascularização, né? Tanto é que as estrias, elas, quando se rompem, ficam ainda com uma vascularização, circulação sanguínea ali vermelhinho, né? Às vezes roxo, vai caindo os tons para vermelho, rosa, enfim. Então ainda tem a circulação e existe como se fosse de fato uma lesão tecidual naquele nível epidérmico e no nível dérmico também. E o nosso organismo começa a trabalhar para sanar aquela lesão, né? De forma a produzir tecido de substituição. Só que esse tecido de substituição, como eu disse anteriormente, não passa por todo o processo inflamatório, não depende do processo inflamatório e também essa produção ali emergencial não respeita o ciclo colágeno. É um tecido de fibroplasia, como eu disse para vocês. E aí esse tecido de fibroplasia é um tecido pálido, é um tecido fraco, mais fino, diferente do restante da pele, por isso que fica aquela marca ali. E ali também é importantíssimo ressaltar isso é muito importante ressaltar. A estria, ela é visível na epiderme, mas ela também aconteceu na derme. Existe um enfraquecimento das fibras colágenas e elásticas, e quando há essa ruptura no nível superficial, já houve rupturas nos níveis mais profundos também. Por isso que é importantíssimo o profissional conhecer da fisiologia dos processos da estria, para que ele não venha somente mascarar a estria nos seus tratamentos. Tratamento de estria tem que ser feito de dentro para fora. Preciso fazer superficialmente, mas preciso fazer em nível profundo também. Em nível superficial, recuperando a epiderme, e em nível profundo, recuperando a derme, trazendo hidratação, nutrição, oxigenação, glicosaminoglicanas, produção de colágeno e elastina também em nível superficial e epiderme também em nível superficial, renovando a camada córnea, certo? Então, é um trabalho que precisa ser feito em conjunto. É um trabalho de dentro para fora, de fora para dentro, com estímulos em dois níveis. Porque se o indivíduo ele faz apenas estímulos em nível superficial, aqueles resultados de tratamentos que eu tenho aí em 10 dias, a produção colágeno, o ciclo é de 21 a 30. Como em 10 dias eu posso ter regeneração tecidual em nível dérmico? Então eu só tenho regeneração tecidual em nível epidérmico. Aí às vezes o indivíduo tem aquela
aquela falsa percepção de melhora. E aí ele regenera em nível superficial e daí a 15 dias, 30 dias, pá, a estria estourou de novo. Ué, mas o que aconteceu? A estria voltou? Não, na verdade ela nunca saiu dali, porque é importantíssimo que se trate a estrutura. Se não tratou a estrutura, aquela renovação tecidual em nível epidérmico não vai ser capaz de sustentar esse tecido que está frouxo, e aí haverá uma nova ruptura. Então é importante demais, como disse e repito, tratar de dentro para fora, de fora para dentro. Eu preciso associar recursos que tratem e renovem a epiderme, mas preciso também associar recursos que tratem e renovem a derme, que melhorem a produção de colágeno e de elastina. E para produzir colágeno e elastina, a gente já sabe, né? Sabe? A gente já sabe que tem que trazer maturação de fibroblastos, trazer princípios ativos que possam servir de matéria-prima para esses fibroblastos, dar condições a esses fibroblastos, dar energia a esses fibroblastos para que eles possam produzir colágeno e elastina. Não é simplesmente promover o estímulo e deixar para lá. Eu preciso fazer algo que se chama manutenção. Eu dou o estímulo e dou condições para esses fibroblastos produzirem colágeno e elastina, ou seja, fatores de crescimento, silício orgânico, vitaminas, vitamina C. Lembrando que todas as vezes que você fizer qualquer agressão é importante entrar com ações antioxidantes também, porque senão você desequilibra o processo de produção. E tudo isso e muito mais que a gente vai falar aqui daqui por diante. E por que as estrias ocorrem? Por diversos motivos, o indivíduo ele tem uma determinada condição de elasticidade. Ele tem um limite de elasticidade. Alguns mais, alguns menos, alguns quase nenhum. Isso devido à alimentação, fatores intrínsecos, extrínsecos, estresse, os processos de engordamento, de emagrecimento, fatores genéticos, fatores hormonais e diversos outros, tá? Desculpe se eu repetir aqui. Então, diversos motivos levam o indivíduo a ter maior ou menor elasticidade no seu tecido. Então, a propriedade elástica é essa propriedade de fazer com que o tecido se estenda, se expanda e voltar ao seu tamanho natural, se expandir e voltar ao seu tamanho natural. Só que essa expansão existe limite para ela, alguns mais, alguns menos, de acordo com todos aqueles fatores que eu já citei aqui, certo? E aí as pessoas que têm menos elasticidade, a qualquer momento que há essa extensão exagerada do tecido, ela vai sofrer as rupturas, certo? Então, o indivíduo ele passa a sofrer rupturas porque o tecido não foi capaz de chegar até a elasticidade que foi exigida dele. Exemplo, processos de engordamento, emagrecimento, processo de ganho repentino de massa muscular com muita velocidade, né? Os fisiculturistas sofrem com isso também. Mulheres em período de gestação, tanto pelas questões hormonais, pela questão de extensão também do abdômen, em fase de crescimento também, mais uma vez, questões hormonais e também o estirão, né? Aquela esticada que o indivíduo dá. Então, todos esses estirões, esses processos que exigem da pele o esticamento e muitas vezes essa pele não está preparada, eu vou sofrer rupturas. E essas rupturas são visíveis em nível epidérmico. Porém, essas rupturas acontecem nas fibras colágenas e elásticas internamente, tornando o tecido frouxo e posteriormente eu tenho a ruptura em nível superficial. Essa ruptura em nível superficial, que nós chamamos de estria, é apenas o reflexo de uma frouxidão completa no tecido. Então, quando eu for tratar, eu preciso observar isso. Eu preciso observar esses níveis de frouxidão e de perda de material. Não só a perda de material em nível superficial, onde eu posso ver, mas onde eu não posso ver também. Tanto é que na avaliação é importantíssimo que o profissional faça a palpação
toque nessas estrias, e nas estrias mais calibrosas, o profissional consegue tocar e sentir a perda desse material. E esse material, a perda dele, nada mais é do que na região dérmica. Então, que se faça tratamentos completos, globais, com uma visão holística dos processos. Considerando então uma visão mais global do tratamento de estrias, quais seriam os recursos importantes a serem escolhidos para esse tratamento? Então, primeiramente, recursos que pudessem trazer uma renovação de produção colágena. Primeiro, trazendo um estímulo. Lembrando que esse tecido com estrias, por exemplo, uma estria branca, que até algum tempo nós diríamos que nem tinha resultado mais. Não, essa aí, infelizmente, não tem o que fazer. Há alguns anos aí atrás, né? Mas hoje a gente já consegue fazer porque a gente entendeu que é importante fazer o estímulo nesse tecido novamente, né? O nosso organismo, ele não tem uma tendência de ficar gastando energia à toa. Então, se ele percebe que um determinado local, uma determinada região está com baixo metabolismo, baixo funcionamento, como é o caso das regiões com estrias, tem baixo funcionamento, baixa irrigação, baixa produção colágena, é um tecido, como eu disse, feito por fibroplasia, então ele não tem uma grande atividade naquele local. O nosso organismo tem uma tendência de diminuir o aporte sanguíneo para essas regiões, porque dessa forma ele economiza energia, economiza nutrientes e não envia muitos nutrientes para essas regiões onde tem baixo metabolismo. A mesma coisa na calvície. Não tem boa circulação nessa região dos bulbos capilares que estão preguiçosos, que estão inativos. E então eu tenho uma baixa circulação na região das estrias, baixa oxigenação, baixa nutrição e tudo isso leva a um ciclo vicioso. Porque o nosso organismo entendeu que aquele tecido está ok, ele está funcional, ele está com um funcionamento muito baixo, metabolismo baixo, mas ele ainda é funcional, senão estaria necrosado, né? Então, ele tem um baixo aporte sanguíneo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é aumentar o aporte sanguíneo dessa região. Dessa forma, nós conseguimos então já levar oxigênio, nutrição, hidratação, aumentar as trocas gasosas e metabólicas também. Nós conseguimos aí promover a remoção de subprodutos do metabolismo, enfim. Então, aumentar o metabolismo nessa região. É bem importante que façamos isso. Dessa forma, nós conseguimos, por exemplo, por meio do microagulhamento, promover ações de hiperatividade nesse local, trazer um processo inflamatório de novo, só que dessa vez eu vou trazer um processo inflamatório em todas as suas fases, eu vou dar subterfúgios, ou seja, vou dar recursos para que esse processo inflamatório não seja maléfico para essa região, muito pelo contrário, eu vou utilizar esse processo inflamatório em meu favor, é a indução percutânea de colágeno, né? A gente faz essa nova lesão, porém em um novo cenário. Porque quando acontece a lesão da estria, significa que houve baixo metabolismo, significa que houve baixa produção colágena, baixa produção elástica, ou seja, a perda de material levou a essa ruptura e um baixo metabolismo. Porém, dessa vez eu vou fazer uma nova lesão, só que eu vou trazer de fato condições totalmente diferentes. Eu vou aplicar uma fototerapia, dando energia para esse tecido, energizando essas mitocôndrias que vão produzir ATP, adenosina trifosfato. Esse ATP vai ser utilizado pelos fibroblastos para a produção colágena. Ah, mas o fibroblasto precisa também de matéria-prima. Vou fornecer matéria-prima, vitaminas, aminoácidos, oligoelementos, minerais, água, silício orgânico, lisina, prolina, ácido ascórbico, enfim, eu vou fornecer matéria-prima para essa produção de um tecido de qualidade, de fibras de qualidade, fortalecer esse tecido novamente. Dessa forma eu consigo preencher a profundidade das estrias. Quando eu estimulo em nível superficial, que é o caso que nós vamos utilizar aqui essa linha hoje, nós vamos fazer um estímulo de fora para dentro. E aí eu já trabalhei de dentro para fora, produzindo colágeno e uniformizando aí esse local de perda de material. E agora de fora para dentro, estimulando elastina e estimulando a formação de um novo tecido epitelial, ou seja, eu vou aproximar
essas bordas dessa estria e vou substituir esse tecido de superfície, fazendo com que essas estrias fiquem imperceptíveis. Então, eu estou trabalhando de dentro para fora e de fora para dentro também. Então, uma das grandes soluções aí é fazer esse trabalho conjunto para que eu possa ter realmente um efeito visual e um efeito também de qualidade tecidual. A terapia ortomolecular faz uso de elementos que são essenciais para o funcionamento, para o bom funcionamento do nosso organismo e que estão em falta aí por falta de uma alimentação adequada, pelo desequilíbrio aí do estresse, pela oxidação de diversas substâncias no nosso organismo. Então nós temos uma reposição por meio da terapia ortomolecular. Elementos que são essenciais ao funcionamento do nosso organismo, do cérebro, do metabolismo, do bom funcionamento e do equilíbrio basal do nosso organismo, da homeostase. E aí, pensando nessa reposição de elementos essenciais para o nosso organismo, nessas produções que são tão necessárias depois dos estímulos, a Cosmobuild lançou então a linha StriuCell ortomolecular, que trata-se de um circuito com 3 passos principais, uma ação totalmente focada no combate e prevenção das estrias atróficas, com redução da profundidade e diâmetro através do conceito ortomolecular, combinado com os estímulos de colágeno e reptilização também, né? O circuito número 1, então, o OxiStrio, é uma solução oxigenante composto por ingredientes que favorecem a oxigenação cutânea. Os ativos: Regestril, o ativo mais vendido no mundo para esse tipo de tratamento, age nos principais acontecimentos da cascata de surgimento aí das estrias, diminuindo o rompimento das tramas de colágeno e elastina e melhorando o sistema imunitário local. A biotina, também conhecida como vitamina H, vitamina B7, vitamina B8, que é uma molécula da classe de vitaminas que funciona como uma coenzima também, né? E apresenta excelentes propriedades hidratantes, antioxidantes, nutritivas, reparadoras e revitalizantes. Os lipossomas de oxigênio, que fornecem o transporte de oxigênio para as células, melhorando a nutrição dos tecidos e a atividade metabólica. É mais metabolismo para essa região que está com metabolismo baixo. Circuito 2, o fluido hiperemiante, que é aquele que vai ativar bem a circulação para eu ter ainda mais permeação de princípios ativos. Ele é composto por nicotinato de metila, com ação vasodilatadora, que promove o aumento aí da circulação, né, melhorando ainda mais o aporte de oxigênio e a permeação de princípios ativos. Dermoclorela, que é um bioativo que vai estimular a síntese de colágeno e de elastina. Possui atividade anticolagenase e antielastase, ou seja, vai prevenir novas rupturas. E o circuito número 3, que é o ForceStrio, um fluido finalizador que vai selar toda a região. Ele é composto por hidroxiprolina, que regenera e reestrutura a espessura das estrias por atuar de forma acentuada e sinérgica aí nos processos regenerativos da pele, estimulando a biossíntese de colágeno e de elastina. A vitamina C, que é um cofator importantíssimo, né? Além de ser um excelente antioxidante, vai atuar diretamente na produção de colágeno, fechando aí a tripla hélice entre lisina, prolina e ácido ascórbico. A vitamina A, que atua em sinergismo aí com a vitamina C, fortalecendo as fibras colágenas e elásticas e atuando na regeneração dos tecidos. E o selênio, que é um mineral essencial que atua ainda como um antioxidante, e ainda o Regestril e a biotina também, tornando esses produtinhos aqui 3 passos apenas específicos, muito simples de aplicação. E aqui a estrela do protocolo, que é a vacoterapia portátil. Por que não chamar de endermoterapia? Aqui eu tenho o vácuo, sim, ou seja, vacoterapia, porém eu tenho os roletes. Aí eu torno esse aparelho um aparelho de endermoterapia, porque eu tenho uma pressão negativa e uma pressão positiva, que promove a micromassagem do tecido, uma mobilização em nível profundo que a tua mão não consegue alcançar. E ele é portátil.
mas não se enganem com esse equipamento, tá? Muitas vezes a gente olha os equipamentos portáteis e fala, não sei esse equipamento, mas vocês vão ver na prática hoje que esse equipamento é poderoso para promover uma sangria nas estrias. Para que promover sangria? Lembra que eu falei que esse tecido ele está totalmente inerte, né? Um tecido que tem um metabolismo lá embaixo. Eu preciso aumentar esse metabolismo e eu preciso trazer uma circulação muito além do que o nicotinato de metila pode fazer. Ah, então não vou utilizar nicotinato? Sim, vou utilizar o nicotinato, vou reforçar a ação de circulação, mas nenhum tipo de ativo vai fazer o que a vacuoterapia, a endermoterapia pode fazer no tecido, porque realmente é uma ação em nível profundo. E além do mais, além de estar trazendo essa sangria, está aumentando a circulação local, já estou também, por meio desse maior aporte sanguíneo, promovendo uma melhora na produção colágeno elástico, um metabolismo de maneira geral aí, produzindo colágeno e elastina por meio da ativação desses fibroblastos nessa região onde eu aplico, tá? Toda essa micromassagem em nível profundo, associada aos princípios ativos e associadas a outras técnicas também. Fazer tratamentos combinados dentro de todo o cronograma de tratamento de estrias, tá? Então, vocês vão gostar, vou mostrar para vocês tudo na prática. Lembrando que essa linha pode ser utilizada em qualquer fototipo, pode ser utilizada tanto em estrias brancas, estrias roxas, estrias vermelhas, não tem distinção. Posso utilizar esse recurso em todas as fases da estria, ok? Só peço atenção quando for utilizar em estrias roxas para diminuir a potência do equipamento. Estou falando sério, esse equipamento é muito potente. Então, quando for trabalhar estrias que ainda estão vermelhas ou roxas, com bastante vascularização, diminuir o nível de vácuo, tá? E quando for trabalhar normalmente estrias brancas, pode utilizar o vácuo na potência que eu utilizarei ali na nossa aula prática. Beleza? Então, vamos para a nossa prática para a gente saber direitinho o que vai acontecer aí com esses produtinhos milagrosos na pele da nossa modelo. Vamos lá? Vamos para a prática. Agora a gente vai fazer o início do processo, que é a limpeza e higienização com o Glycolic Cleanser. Não é um sabonete comum, é um sabonete que tem alfa-hidroxiácido também, 10% de ácido glicólico aí, que vai garantir não só uma higienização, mas também um afinamento da camada córnea. Lógico que a gente está fazendo em nível de sabonete, a 10%, mas já auxilia também nos processos que virão, tanto para recursos terapêuticos, quanto também para todos os princípios ativos dos produtos em sequência, né? Depois de ter espalhado bem o sabonete, eu vou deixar por 2 minutinhos, tá? Lembrando que todo produto de ação ácida você não pode passar e já remover imediatamente. A gente precisa deixar um tempo para que ele possa agir. É natural que nesse momento tenha um pinicamentozinho, tá? É normal porque é a ação do ácido glicólico mesmo, tá? Afinamento da camada córnea e higienização na preparação para o nosso procedimento StrioCell. Agora eu vou fazer uma esfoliação, que também ainda faz parte da preparação, tá? Tanto a limpeza e a esfoliação química faz parte, quanto a esfoliação enzimática física agora que eu vou fazer também. Então fiz uma esfoliação química com Glycolic Cleanser, o glicólico a 10%, e agora vou fazer uma esfoliação física e enzimática para afinar ainda mais essa camada córnea, para eu conseguir penetrar os ativos de maneira muito mais eficazes, né? Então tem, além da estimulação da própria renovação tecidual, quando eu esfolio, eu tenho a preparação para os outros ativos que vêm também para penetrar e agir em tecidos mais profundos, tá certo? Agora, depois dos 2 minutinhos, eu vou dar uma dica para vocês bem bacana que eu utilizo aqui, que é a remoção desse esfoliante físico enzimático. Eu faço com a gaze, tá? Diferente da outra remoção do sabonete que eu fiz com lencinho umedecido, que é macio, eu faço essa com a gaze. E essa remoção aqui, ó, com a gaze, eu enrolo no meu dedo, tá? Dessa forma, ó. Enrolo no meu dedo e fricciono também. Vou utilizar essa textura da gaze
para ajudar ainda mais na remoção de tecido morto aqui, tá? Quero realmente afinar, então eu faço um esfregaço, tá, nessa região. Percebam que eu já tenho uma hiperemia bem significativa. Quanto mais acúmulo de circulação aqui, melhor. Se eu tenho hiperemia, isso significa que eu tenho alta permeação, tá? Agora sim eu vou começar o circuito Striocel, tá? O circuito Striocel são 3 produtos, né? E eu vou aplicar então agora o número 1, tá? Então o número 1 vai ser aplicado agora. Eu tenho uma solução oxigenante aqui com Regestril, com biotina, com lipossomas de oxigênio. Como a pele já está com uma hiperemia significativa, já teve o afinamento da camada córnea, eu tenho uma absorção bem rápida até. Após completa absorção desse produto, né, absorveu bem rápido, até porque a gente já tinha feito uma preparação de afinamento de camada córnea e melhoramos também a circulação, então teve uma boa permeação. Agora a gente vai para o número 2 do circuito, tá? Esse produto aqui, número 2 do circuito, é um fluido hiperemiante, tá? Então ele tem o nicotinato de metila, a dermoclorela, que também vai trabalhar aí na estrutura, refermina e o silício orgânico, tá? Então aqui é o seguinte, eu vou aplicar esse produto, né? Vou aplicar sobre a pele, vou deixá-lo sobre a pele porque esse aqui vai ser o produto de deslizamento para o meu vácuo. Nesse momento você pode associar a técnica da vacuoterapia e é isso que eu vou fazer com a Sculpt, tá? Vou utilizar a vacuoterapia aqui portátil do iSculpt, tá? Para fazer essa ação de vacuoterapia e otimizar ainda mais essa permeação dos ativos, tá? E a renovação tecidual também. Aqui eu vou ter um grande incentivo, tá? A essa produção colágena. Então eu vou sobre o tecido com estrias e vou, ó, trabalhar essa vacuoterapia. E você vai perceber que as estrias elas vão ficar sobressaltadas, ó. Dá para perceber aí já, mesmo um pouquinho distante, que essas estrias elas já ficam sobressaltadas. Um dos grandes pontos aqui do trabalho com estrias é trazer de volta a circulação para ela, né? Além de trabalhar de forma fisiológica, porque quando você aumenta o aporte sanguíneo, você aumenta também a produção colágena, aumenta a chegada de nutrientes, de oxigênio nessa região, também otimizar a permeação dos ativos que virão, né? Então a gente tem essas duas ações bem importantes aqui com o iSculpt. E algumas pessoas que não conheciam o aparelho, por ser um aparelho portátil, tinha muito preconceito com ele, né? Ah, será que ele faz o efeito, né? Será que não é mais um equipamento aí de enfeite, bonitinho? Então tá aqui a resposta, ó. Ele deixa realmente hiperemiado. É importante até você ter um limite aqui de aplicação, né? Aqui é muito o olho do terapeuta, tá? Mas se você não tiver ainda essa expertise, faz por 5 minutos um quadrante desse aqui que vai ser o suficiente, tá? Eu vou fazendo aqui o tempo que eu tô, né, julgando necessário, porque eu já tenho uma experiência com equipamento, mas se você não tiver, dá 5 minutinhos aí, não causa dor, desconforto, tá? É um equipamento super seguro também, mas dá o efeito. Observe que as estrias estão bem marcadas agora, né? E aí já posso desligar o equipamento. As estrias estão bem marcadas, bem sobressaltadas. Trouxe a circulação para a região e agora vou finalizar com o último produto do protocolo, né? Aqui eu venho com o 3 do circuito, número 3, né? Que é da terapia Striocel ortomolecular, tá? Com Regestril, hidroxiprolina, que é super ativo aí para a ação na elastina, tá? A vitamina C, vitamina A, biotina e selênio, tá? A indicação de frequência para esse tratamento pela empresa Cosmobuild é uma vez por semana. As contraindicações principais aqui são peles não íntegras, gestantes e lactantes ou hipersensibilidade a qualquer um desses componentes, tá? Se você gostou da nossa super aula de hoje, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Se estiver vendo aí pelo Instagram, dá aquele like, marque pessoas nos comentários,
compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa expandir o bom conhecimento. Eu sou Rico Porto e esse é o Respostas e Resenhas.